pessoal, tudo bem? Que prazer estar com você em mais um podcast Vida na Vida. Tem sido uma alegria, um prazer estar aqui nesse momento de comunhão, de amizade, de bate-papo, que tem sido muito saudável. E a gente está muito feliz com essa iniciativa e muito feliz com a sua audiência, com a sua presença aqui. Hoje eu tenho um grande amigo, um querido colaborador e colega no ministério, que é o pastor Andrew Salles, pastor lá na Nova Vida da Penha, na nossa igreja, que é uma igreja só, mas no campus da Penha, que tem feito um trabalho sensacional, tem sido uma bênção para aquela comunidade, tem nos ajudado a servir o ministério como um todo, tem feito parte de um grupo muito especial que a gente tem trazido para perto, para a liderança da igreja como um todo. E o Andrew tem sido uma ferramenta de Deus na nossa vida. E eu estou muito feliz de bater um papo contigo hoje, Andrew. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio poder estar nesse tempo aqui. Eu creio que vai ser uma mesa extraordinária, uma alegria enorme também poder desfrutar desse ambiente, de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito através de nós, com os sonhos do futuro. Então, estou muito feliz, muito animado de estar aqui. Para a gente é um prazer imenso. Eu realmente mencionei o que eu tenho visto acontecer. A Igreja da Penha já tem quantos anos de vida? 40, a gente vai completar 40, 39, completando 40 Olha só, anos agora. é legal. Segundo semestre agora. E você entrou na Penha, a gente Esse vai ano. falar disso daqui a pouquinho, num Sim. momento inusitado, num momento de uma perda do Foi. pastor Jorge, que antes era o pastor lá. Mas de lá para cá, Deus tem abençoado a sua vida, abençoado o seu ministério, e a igreja tem florescido, a gente tem percebido que tem sido um tempo maravilhoso, a gente tem visto quanta coisa boa Deus tem feito lá. E eu mencionei aqui, né, como isso tem inspirado você, e você tem nos inspirado em vários aspectos da igreja por causa do que Deus tem te revelado, tem trazido para você nesse tempo. Então a gente está muito animado, muito feliz, apontando para frente, né? E a gente vai aproveitar esse podcast hoje para conhecer um pouquinho da sua vida, para conhecer um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que deve ter um monte de gente aí lá da Penha assistindo você. Com certeza. É, uma turma boa. A gente, né, fez questão aí de falar para todo mundo assistir. A gente está se aproximando de um congresso muito especial, que é o Congresso de Homens. Você está nos ajudando, a gente vai falar disso também. Rapaziada toda, se prepara, porque nesse sábado o negócio vai arrebentar. Expectativa lá em cima. Lá em cima, a gente tem certeza que não é apenas uma ideia nossa, né? Deus que está por trás disso. Mas vamos lá, vamos abrir essa conversa perguntando uma pergunta mais difícil de todas. Quem é o pastor? Ou melhor, quem é o Andrew? Conta pra gente um pouquinho de quem você é. Vamos nessa. A gente se definir é desafiador, né? Mas acredito que eu tenho me visto principalmente diante de muitas coisas que movem meu coração. Eu acredito que isso pauta também muito a minha identidade. O Andrew é alguém que é apaixonado por família, apaixonado pela minha esposa, pela Soraya, apaixonado pela minha família também em si, né? Minha irmã, minha mãe, apaixonado por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, apaixonado pela igreja. Sou alguém que ama a igreja profundamente. Ali é o lugar que eu encontrei Jesus, é o lugar que eu encontrei a minha verdadeira identidade, ali é o lugar que eu recebi paternidade. Então, muitas lacunas do meu coração, a igreja foi uma resposta. Então, eu defino o Andrew dessa maneira. Alguém que sonha, alguém que cria uma expectativa e sonha com um futuro extraordinário que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja, né, como família da fé. Então... E, André, você está falando, eu posso testemunhar, né? Porque a gente já teve na frente de pessoas que tentam definir a sua vida com alguns atributos, e quem conhece, às vezes vai dizer, bom, não é exatamente como eu percebo, mas eu posso dizer sem o menor medo que a expressão paixão que ele coloca pela família, por Deus, pela igreja, é nítido. Sim. A gente percebe sim você, qualquer pessoa que conhece você, dá para perceber, é quase que palpável essa paixão que você tem. Então, isso é maravilhoso. E quando foi que isso começou? Me conta um pouquinho da sua história antes de Jesus e depois que você encontrou a Cristo. Na verdade, eu comecei a ouvir falar de Jesus através da minha família, né? Minha mãe. Eu não venho de um lar cristão, de um berço cristão. Meu tio, irmão da minha mãe, foi alcançado. Né? Ele, através dele, aqui no Rio mesmo? Aqui no Rio mesmo. Né? Através dele, o evangelho começou a ser semeado no coração da minha família. Eu fui órfão de pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano de idade, um bebê. Eu tenho pouquíssimas lembranças dele. E ali minha mãe começou a se tornar mãe e pai.
né? Exercer a função paterna, a função materna, trabalhar até tarde da noite para poder prover o sustento, o cuidado da minha irmã. Minha mãe foi cabeleireira por muitos anos, ainda é, né? Tinha salão de cabeleireiro, e dali ela tirava o sustento da gente. E foi na época também da expansão da Universal, né? Minha família, num tempo de muita crise, foi alcançada ali. Minha mãe foi alcançada pela Igreja Universal. E ali eu comecei a ouvir falar de Jesus, né? Comecei a ouvir, a se habituar com o ambiente de igreja, isso na adolescência, mas ainda em si não congregava, era mais aquelas visitas 1, 2 vezes, mas começava a ouvir falar de Jesus. Até que na minha transição ali da adolescência para a juventude, né, já vivi uma vida bem distante, né, e até ali que naquele momento Deus ele realmente marcou um encontro com o meu coração, né, eu já estava no militarismo, né, eu fiquei... Você serviu? Fiquei 9 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. É mesmo? 9 anos lá. E aí no curso de sargento, eu já estava pastoreando a igreja. E eu lembro que no curso de sargento tive que tomar uma decisão, porque era uma vida muito corrida, muitas viagens, muito serviço. E eu comecei a sonhar com a igreja, comecei a planejar, comecei a projetar o futuro e via que não tinha condições de equilibrar as duas coisas. Mas antes disso, minha trajetória com Cristo começa na Vida da Penha. É ali que eu me entreguei, é ali que eu passei pelas águas, é ali que eu comecei a me envolver com a juventude. Né? Quando você chegou, o pastor já era o pastor Jorge. Já era o pastor Jorge, o início do ministério dele, ali na Nova Vida da Penha. Pastor Jorge firme. Você falou duas coisas que chamaram minha atenção, que eu acho muito interessante como elementos assim, para a construção do seu caráter. Né? Sim. Existe uma estatística, eu hoje nem sei se ela ainda é real, mas de que a maioria das pessoas tem um encontro com Jesus na época de adolescente e jovem. Que é um momento de decisões, inclusive Sim. das questões espirituais e eternas da vida de um indivíduo, né? Então, com você não foi diferente. Esse foi um momento onde você se sentiu direcionado e desafiado aí a tomar umas decisões. E eu não sabia desse aspecto da sua vida militar, alguns anos lá. Né? E falem o que quiserem falar, eu acho muito interessante o aspecto de submissão, de autoridade, que a gente vai compreendendo, e ao mesmo tempo de ordem. Não sei como isso hoje afeta a sua vida na igreja, na família, mas com certeza você carrega um pouquinho no seu DNA. Né? E eu acho isso, em geral, até onde eu vi, sempre é muito positivo. Né? Eu sei que algumas pessoas reclamam, porque existem homens, às vezes, um pouco autoritários, que exageram, e eu entendo, e realmente isso não é legal. Mas, de uma forma geral, na minha experiência, lidar com gente que entendeu submissão, autoridade e ordem... Faz muita diferença. Faz toda a diferença. Principalmente na proatividade. Olha aí, legal. Lá a gente lembro, até só para a gente trabalhar em cima disso, do encontro que Jesus tem com o centurião. Né? Sim. Esse é um homem notável e deixa Jesus impressionado porque ele entende sabedoria de autoridade e submissão. Né? Ele entende que Jesus tinha se recebido, assim como ele recebeu de Roma, aquela autoridade delegada, Jesus recebe do céu, recebe de Deus. E Jesus fala, nunca vi uma fé igual. É isso aí. A autoridade que ele tinha pelos seus homens, olha aí, ele conseguia compreender e captar isso de Jesus. Você estava falando de proatividade. Sim. A gente tinha um conceito lá chamado disciplina consciente, que era algo que você tinha que fazer, exercer, sem a necessidade de você ser mandado. Uau. Ou seja, você sabe daquela função, você sabe daquela ocupação. Você sabe que é a coisa certa a fazer. É isso aí. Então você tinha que executar e cumprir aquela missão. E é muito bacana que hoje... Eu amo isso. Hoje, na cultura do reino, a gente tem ouvido muito falar sobre a cultura do feedback. Né? E no militarismo, a gente tinha a palavra pronto. O que era o pronto? Toda missão que você cumpria, além de você ter a disciplina consciente, então você tinha o início dela e o fim dela. A disciplina consciente te levava a uma proatividade, a você fazer aquilo que deveria ser feito, sem ser mandado. E depois tinha o pronto. Você tinha que dar o pronto da sua missão para quem você estava subordinado. Ou seja, significava você... A missão foi executada, foi feito isso e aquilo. Você comunicava a conclusão daquela missão. Então isso era muito bacana. Então você tinha que ter a disciplina consciente e aquela missão só era executada depois de ser dada o pronto. Então isso aí acabou ficando no sangue, né? A gente vai, eu acho que em vários momentos da sua vida você vai revelando isso também, né? Eu lembro
que no início, na igreja, eu ficava meio que desesperada, né? As pessoas demoravam para cumprir a missão, não tinha aquela disciplina consciente, e quando cumpriam não tinha essa questão do comunicado, de olha, foi feito e tal. E, mais uma vez, eu sei que existem alguns pontos negativos que alguém pode levantar, Sim. mas de uma forma geral, a gente ganha muito mais, né? Muito. Deus é um muito. Deus de ordem. Sim. Ele estabelece também autoridades e hierarquias. A gente vive hoje um tempo onde eu acho que, talvez por excessos de algumas pessoas criaram uma barreira em relação a isso, né? Eu estava vendo assim, eu acho que eu já falei isso uma vez num culto, mas eu não tenho certeza, eu sei que eu li em algum lugar, que um dos gestos que melhor revela assim, essa proatividade de você fazer o que é certo, mesmo sem ter nada que você vai ganhar com Sim. aquilo. Um exemplo que deram que eu achei muito legal é quando você vai no supermercado, você guardou as suas compras do carrinho de compras para o carro, ou para você vai carregar para algum lugar, e você devolve o carrinho ao lugar correto. Primeiro, Bacana. você não é obrigado a fazer Sim. isso. Ninguém está exigindo isso de você. Uhum. Você não vai ganhar nada se você fizer, mas é a coisa certa Sim, a se fazer, fazer. né? Quem faz isso, mais uma vez, não está ganhando nada, Sim. está perdendo um pouco, Uhum. né? Mas está fazendo a coisa certa. Mas é um exemplo de alguém que diz assim, eu estou cumprindo um papel que todo mundo deveria cumprir, É isso aí. pensando no próximo. Quem tem carro sabe o quanto é ruim esse carrinho. Exatamente. Isso é uma das questões. Às vezes você vai procurar, mas já tem alguém que faz. Existe todo um discurso que alguém fala, eu vou fazer, já tem outro para fazer. Sim. Não, as pessoas em geral não querem aceitar qualquer responsabilidade. Mais uma vez, né? Precisava? Não precisava, mas revela essa postura nobre, Sim. que eu acho muito legal quando alguém revela. E eu acredito que pessoas como você, por causa dessa experiência, desenvolvem isso também. Isso eu acabei vivendo isso no automático, né? Porque Foi. lá eles chamam de casa de hierarquia e disciplina, né? Eles falavam muito isso. Aqui é uma casa de ordem. Aqui você precisa obedecer. Você achava que o ambiente era saudável? Em parte, sim. Né? Sempre tem alguns extremos, né? Ok. Alguns excessos, mas em parte o saldo é muito mais positivo do que negativo. Legal. Né? Disciplina, hierarquia, submissão. Né? Então, entender submissão para mim na igreja foi muito fácil. Né? Foi muito fácil entender isso, entender a autoridade, né? Estar debaixo da autoridade, da hierarquia de algumas pessoas, para mim, isso aí foi muito fácil, ele saber lidar com isso, porque esse tempo que eu passei lá me ajudou demais. Beleza. Vamos voltar um pouquinho aqui Vamos nessa. ao momento em que você chegou na Igreja da Penha. Sim, chego Ali que você teve encontro com Jesus? ali que eu tive um encontro com Jesus. Ele começou a minha verdadeira experiência de entrega. Eu venho de uma adolescência e juventude, já vivendo, infelizmente, uma experiência muito negativa, né? De bebida, prostituição e outras coisas. E aí começo a ter esse encontro com Jesus, até que eu começo a perceber. Depois eu fui entender que foi o Espírito Santo movendo meu coração. Né? Porque eu tinha aquilo no coração, chegar um dia que eu não vou viver mais isso. Balada, farra, bebida, eu já tinha aquilo no coração. Vai chegar um Muito dia, novo, né? Bem novo. E aí até que eu comecei a abrir o meu coração, conheci o pastor Jorge, ele com aquela característica peculiar dele, ligado no 220. Ô meu irmão, pra igreja, meu irmão. Então, isso eu foi muito cresci legal. com ele, eu sei o que você está falando. Ele tinha um carisma, né? Aquele sorriso, aquela risada dele. Então foi muito bom. E ali eu consegui me encontrar, né, na juventude, com os amigos. A juventude estava sendo formada, a época cortava batata, cenoura para o almoço do outro dia. Foi muito bom. Foi um tempo muito bom. Né? Antes da rede social, né, contribuiu também muito para o relacionamento. Aqueles vínculos fortíssimos que eram feitos. E ali passei pelas águas, comecei a caminhar. E aí, num tempo já bem curto, eu assumo a juventude. Meu líder de juventude, ele trabalhava numa empresa aérea. E essa empresa aérea dirigem eles para São Paulo, ele e a família dele. São E aí relocados. é isso aí. Eu lembro que o meu convite para a juventude foi o pastor Jorge na minha casa. Me chamou, eu apareci na janela. Ele abre o vidro do carro e falou: você é o novo líder da juventude. Essa foi a reunião. Essa foi a reunião. Domingo a gente conversa. E aí aquele gelo tomou meu coração. Mas assim, foi uma experiência fantástica. Eu comecei a liderar a juventude depois de um tempo. E foi um tempo extraordinário. Quanto tempo, mais ou menos, antes do ministério pastoral? De ordenação? Cerca de 3 a 4 anos. Legal. Antes, eu fiquei liderando a juventude.
acho que até mais, 6 anos mais ou menos eu fiquei liderando a juventude, jovens. Uma experiência muito boa, que hoje eu pastoreio a maioria deles. É verdade. Vieram contigo. Vieram comigo. Fiz o batismo, fiz casamento, já estou fazendo a apresentação de filho. Oh, meu Deus do céu, já tô me sentindo tão jovem assim, né? Quando você começa a ver esses ciclos acontecendo, mas muito feliz em poder ver o crescimento dessa galera que começou lá atrás. A gente começou caminhando junto. E esse momento onde, assim como você tomou um susto lá do pastor Jorge falando no carro, de repente acontece algo... uma surpresa. Num culto, onde o pastor Jorge veio a falecer, a gente ficou muito triste. Na época, surpresos, porque durante um tempo a gente nem sabia que ele estava enfermo, mas ele lutou aí contra um câncer. E está com o Senhor. E em breve a gente vai vê-lo outra vez, com aquele jeitão dele. Sim. Que pessoa maravilhosa, agradável, sempre nos abençoou. Eu nem lembro quando foi que o Jorge chegou em Bom Sucesso, mas eu era bem novo. Então a gente está falando de muitos anos que a gente passou junto lá e experimentando a alegria, do prazer. E ele sempre contribuiu muito com esse jeito descontraído dele. Sim. E aí, com a morte do pastor, a igreja ficou sem pastor. E aí eu lembro que o bispo Jorcelino ficou buscando, tentando descobrir aí. E de repente, o que aconteceu? Que o André se tornou essa pessoa. Porque você era líder de jovens. Isso. Você não era um pastor auxiliar de uma outra igreja. Não. Não aparentava ser um candidato. Não. Mas aconteceu alguma coisa. Sim. Na realidade, antes de tudo isso acontecer, né, a nossa igreja viveu um processo. Até porque o pastor Jorge sempre foi muito magrinho. Cabelinho bem raspado. Sim. Né? E quando começou o processo, né, que infelizmente levou à morte, a escolha dele foi não abrir para a igreja. Sim. Então praticamente ninguém sabia do que estava acontecendo. Sim. A gente só começou a notar no final, porque ele sempre era muito agitado na mensagem. Ele, quando ele falava de um morto, ele deitava, ele estava morto em cima da plataforma. Então a gente começou a perceber que ele começou a ir um pouquinho mais devagar, Foi diminuindo o ritmo dele. Diminuindo o ritmo, sentindo muitas dores. Eu lembro que um dia ele pregando, ele pediu para pegar um remédio no gabinete. E a gente começou a notar, poxa, está acontecendo alguma coisa e tal. Mas até então a gente não imaginava, né, que seria tudo aquilo que aconteceu e o levaria à morte. Ele vai para uma internação numa semana. Né? Até então ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Ele é internado. E aí ele fica por um tempo, retorna. E depois ele vai para uma segunda internação que ele comunica à igreja, que ele iria fazer uma cirurgia, mas não era nada grave. E aí nessa cirurgia ele acaba tendo uma hemorragia. E ali ele não suporta e vem falecer. As coisas foram tão rápidas que isso aconteceu, se eu não me engano, numa terça-feira. Infelizmente, eu não tive, assim, esse marco de estar no sepultamento dele. Eu estava em Brasília, numa viagem pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Na verdade, eu estava dentro de um campo, de um treinamento. Eu estava envolvido com um treinamento. Fiquei sabendo que ele havia feito a cirurgia e todos estavam aguardando o resultado da cirurgia. Recebeu a notícia Recebi a notícia lá. E aí, logo na semana seguinte, eu volto. O sepultamento dele foi numa quinta-feira. Uma quinta, numa sexta. Chego no sábado. E foi uma surpresa tão grande, impacto tão grande. Chega no domingo, acho que 1/3 da igreja não sabia da morte dele. Olha só. E ali a gente começa um processo, né, de uma igreja... O pastor ele tem essa característica de exercer a paternidade. Ali eu comecei a entender um pouco da paternidade espiritual. Porque a gente começou a lidar com uma igreja órfã. Né? A dor de uma igreja órfã. Eu já tinha ouvido falar acerca disso, muito distante. Muito forte, né? Um impacto muito Porque forte. foi surpreendente para muita gente. Muito surpreendente. Como se tivesse sido tirado. Os louvores eram só choros, meu Deus, gemidos, né? Uma dor muito, 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 muito profunda. E aí o bispo assume a nossa igreja, o bispo Jorcelino. Ele passa um tempo com a gente lá e para ele foi muito desafiador também. Eu lembro que ele falou com a igreja, ele falou, olha, eu nunca vivi uma experiência como essa. Nunca mesmo. Tenho perdido algumas noites de sono, buscando Deus direção, do que fazer, como fazer. E o bispo fica com a gente 3 meses lá na igreja, alguns pastores também nos ajudaram. O pastor Zemar também foi fundamental, porque o pastor Zemar era muito próximo ao pastor Jorge na época.
Então ele sempre estava lá com a gente, ministrando na Penha. Então foi um pai Com também certeza. para a nossa igreja, para o nosso coração. E aí o bispo fica aí esses 3 meses. E eu naquela, quartel, igreja, quartel, igreja, quartel. E aí eu lembro que eu fui dar um anúncio para a juventude. Uhum. Isso já no finalzinho desses 3 meses. Num culto, você subiu lá no Isso culto? aí, Pedi sua mãe primeiro, Ah, mãe Elza, cheguei para ela e falei, olha, queria dar um anúncio, será que o bispo me concede aí um momentinho para falar com a juventude? Ela tava, vou falar com ele. Aí chamou o pai assim, Jocelino. E aí eu fui dar um anúncio para a juventude, num domingo de manhã. E aí eu dou o anúncio para a juventude, entrego o microfone para ele, ele me olha assim, ainda não tinha pouquíssima intimidade com ele, Entrego o microfone com ele, sigo a vida normal. Na segunda-feira eu tô no quartel. E aí na segunda-feira no quartel, finalzinho do expediente, eu recebo a ligação do bispo Jocelino. olha aí. Você tem como dar um pulinho aqui na Nova Vida de Bom Sucesso? Queria falar com você. Eu falei, meu Deus, bispo me ligando. Do nada? Do nada. O que será que eu O fiz? que eu arrumei na igreja, o que eu fiz. E ali começa um novo tempo. Quando o bispo me liga, pede para me dar um pulinho lá. E a gente começa uma conversa na mesa, essa conversa que eu nunca mais esqueci. Essa imagem eu nunca mais esqueço, sair da mente. Deixou você apavorado? Apavorado, quase que eu caio da cadeira quando ele me faz o convite. Parecia que ele estava me chamando para tomar um café de maneira tão natural, experiência, né? Que ele tinha, Ele que ele faz tem. isso, E ele me faz o convite, ele abre o coração, ele olha, nunca passei por isso. Já tinha um pastor no coração, Já tinha uma outra pessoa. já tinha uma outra pessoa em mente, já quase certa. Mas eu não queria errar. Eu não queria que fosse uma escolha humana, né? Somente da minha carne, mas eu queria uma direção, uma confirmação de Deus. Ele tinha muita preocupação de colocar alguém que a igreja não se adaptasse no momento doloroso. No momento doloroso. E ele diz, olha, mas quando você deu o anúncio da juventude, que você me entregou o microfone pela manhã, Deus falou para mim, você está procurando um pastor? Ele está aí na sua frente. Ele é o pastor da igreja. E aí, quando eu recebo aquilo, foi interessante que ele disse quando ele saiu da Penha, ele tá indo de volta para casa, ele disse que tá ele e a irmã Elza no carro, e ela calada, sem falar nada. Ele, você tá calada? O que aconteceu? Ele conta isso para mim, né? E aí ele diz que ela fala assim, Deus falou comigo. Aí ele falou, ué, Deus falou comigo também. O que Deus falou com você? Aí ela vai dizer, olha, Deus falou comigo que aquele jovem é um novo pastor da igreja. Olha só. Não dá para duvidar Não disso, dava para duvidar. E ele me falando tudo aquilo, eu sem saber como administrar. Eu lembro que ele fez algo engraçado, ele falou assim, olha, depois de a gente ter conversado, ele falou, olha, eu tenho 2 cartões aqui. Na época tinha cartões. Para quem não sabe, cartão com telefone, essas coisas. Tenho 2 cartões aqui. Esse aqui é o cartão da minha casa, para você me dar bom dia, boa tarde, boa noite, saber como eu tô, como minha família tá. E tem esse cartão aqui, que é o cartão para apagar os incêndios, é o cartão vermelho. Só que tem um detalhe, eu não quero que esse cartão aqui toque. Eu só quero que esse telefone aqui toque. E aí, no início, aquilo para mim foi um desafio muito grande. Né? Que eu até imaginei que ele colocaria alguém experiente lá. Né? Falei, você está me convidando para ser o pastor auxiliar? Você achou que era isso? Achei que fosse ser pastor auxiliar. Ele, não, negativo. Assumiu. Você é o pastor da igreja. Vai nessa sua força, o Senhor é contigo. E ali começa um tempo muito desafiador, mas também foi um tempo muito especial de Deus na minha vida, porque foi Quando foi? 10 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Dezembro Passou agora. muito rápido. Muito. Voa. Dezembro agora eu completo 10 anos de ministério pastoral. Legal. Eu tive a honra de estar lá naquele dia da sua ordenação. Eu não era o bispo, né? Era meu pai só, que era o bispo, mas eu preguei. Sim. E eu lembro, inclusive, qual foi A mensagem. a mensagem. Assim, e, cara, é muito interessante porque meu pai deve ter percebido alguma coisa em você, do espírito, obviamente, mas eu acho que tem a ver também com essa sua postura, que talvez tenha sido ali, de alguma maneira, respingou na gente. Sim. De ser uma pessoa de humildade, uma pessoa que se coloca à disposição para obedecer, alguém que é bom de liderar, porque é bom liderado. E quando eu fui falar, a inspiração que veio foi falar de Davi em relação a Saul. Sim. Né? De ele não tentar usurpar aquele que Deus colocou naquela posição. Sim.
E é engraçado que depois que eu me liguei, porque Davi só vai reinar depois da morte de Saul. Sim, Você só assumiu uma igreja também porque aquele espaço acabou ficando vago pela morte de um pastor. Mas é muito interessante porque a postura de honra que a gente viu lá em Davi parece que já estava sendo revelada na sua vida e eu imagino que Deus tenha derramado mais ainda disso em você. sim, Né? Então, muito, foi muito marcante. Foi uma honra para mim, muito. foi um prazer para mim. Eu saí muito feliz daquele dia. Achei que eu não tive esse mesmo, claro, né, a experiência que meus pais tiveram ali de Deus falou comigo, mas quando eu saí, eu tive uma sensação de que a gente estava fazendo a coisa certa, que aquilo ali era o que precisava acontecer. E foi muito, muito marcante. Sim. E não acredito que já faz 10 anos. Vô, É, você falou de Davi, tem um livro que nessa jornada me marcou muito, que é o Perfil dos Três Reis. Não sei se a galera famoso. conhece esse livro, muito bacana, que fala muito disso. Porque Saul foi alguém que persegue Davi, né? Davi é alguém que submete até todos os limites possíveis. Saul vem com lança, com tantas coisas para perseguir Davi, mas ainda assim Davi honra a vida dele, tem aquela oportunidade de com a espada, né? Aquela única oportunidade que ele tem ali. De Tem poder- mais, tem mais. É a de, naquele Algumas momento, sim, algumas outras. oportunidades para matar Sim, Saul sim. vieram. E é interessante demais isso, né? Porque Uhum. você não sabe se é o diabo que está tentando ele, ou se Deus está provando a Uhum. fidelidade dele. Mas Sim, é impressionante sim. a postura do homem. Muito grande, muito É grande. muito inspirador. Uma das coisas que me marca muito nesse momento é não só dele não fazer, aproveitar uma oportunidade que não seria uma oportunidade de Deus, Uhum. de não tentar forçar nada. Isso aí. É, isso Exatamente. que me marca muito. Porque ele poderia ele fabricar poderia resolver a questão. e ainda colocar Deus no meio da história. Isso aí. Ah, foi Deus que Foi Deus que me deu essa oportunidade. providenciou. É isso aí. O óleo já caiu na minha cabeça. É. Eu já posso cumprir essa missão e assumo. Isso aí. Mas ele entende perfeitamente a obediência do tempo de Deus Isso aí. sobre a vida dele. Isso é muito, cara. Muito precioso. Imagina se a Muito, gente, especialmente lideranças, Muito. aprenderem É. isso. Que Fora poder. o clamor da caverna, né? Os homens que estavam ali É. e disseram para ele. É Deus. Disseram para ele, foi Deus que te deu essa oportunidade. E já pensou se a gente vai para eles? Nossa. Isso aí. É porque, assim, a A gente. voz do povo não é a voz de Deus. Cara, mas é tão forte. Quando você não está naquele lugar de liderança, é muito fácil julgar as Sim. decisões da pessoa, né? E eu sei que nem todo líder é falho, todos eles. Mas só vai saber de fato o que aquilo significa se você Se estiver você lá. viver. A coisa mais fácil do mundo é criticar. É fácil, não ter que fazer nada. Sim. E eu tenho uma postura. Talvez aqueles homens lá de Davi tenham criticado ele, tenham achado que ele foi fraco, que ele não percebeu a oportunidade, seja o que for. Talvez alguns tenham admirado pela fidelidade, né, pela postura de submissão a Deus, que foi tremenda. Eu não sei onde que eu ficaria nessa história. Mas uma coisa é certa, cara. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Sim. Ele era o líder, a responsabilidade era dele. Sim. Tanto de acertar como de errar. Então, mais uma vez, ficar sentado sem fazer nada e criticando é a coisa mais fácil do mundo. Sim. Né? Mas a gente vai ter que aceitar. A gente vai ter que aturar também essas questões, porque quem está numa posição de liderança vai ter que assumir as consequências daquelas decisões. E Davi foi perfeito naquele momento de ouvir e obedecer a direção de Deus. Não tem o que falar, né? A sensibilidade dele é algo Isso. impressionante, né? É Isso. algo que salta muito aos meus olhos. Parceria dele com Jonatas, Foi. né? A amizade que eles vão desenvolver ao longo do tempo, essa perseguição de Saul também. Porque nós vivemos perseguições. Né? A palavra que me vem à mente, eu não sei se é a melhor de todas, mas é retidão. Sim. O cara que quer fazer a coisa certa. Mesmo quando Sim. tudo diz para ele fazer outra coisa, verdade. inclusive com boas justificativas. Sim. Pô, o cara já te persegue. Você já foi ungido. Deus já prometeu que você vai ser. Está tudo contribuindo. É E o isso cara vai e entra na caverna. Não sei se todo mundo conhece essa passagem, depois você tem que ler. Parece que tudo foi orquestrado para se resolver. Sim. E ele se mantém, tipo assim, eu não vou fazer o que não é isso para aí. eu fazer. É isso aí. Se alguém vai fazer, vai ser Deus. É isso aí. Às vezes a gente quer vingar, né? Estou sendo perseguido. Ele fala, não, Deus vai me vingar. Sim. E isso aí, nunca mais eu vou esquecer. E eu acho que o fato da gente falar disso na sua ordenação, talvez seja para
em alguns momentos, ilustrar episódios na sua vida, Sim. na sua história. Porque com certeza não Sim. faltaram Não faltaram. episódios complicados Não aí. faltaram. 2 momentos de Davi que me marcam muito é esse, e que esse livro retrata muito bem. E também no reinado, no início do reinado do seu filho Absalão. Quando ele está fugindo, Saul persegue, agora seu filho vai o perseguir. Quando ele está fugindo, que Simei começa a apedrejar. Isso. As pessoas começam novamente, que ele clamou para ele fazer alguma coisa e ele não faz nada. Ele sai ali de Israel sendo apedrejado, né, palavras contrárias sobre a vida dele, ele dizendo a culpa é sua. Se tudo isso está acontecendo, a culpa é sua, e ele segue. Pelo que eu acabei de falar. E é engraçado que na volta, o mesmo Simei que apedrejou, carrega as bagagens de Davi de volta. Isso é muito, eu acho isso muito precioso. Exatamente. Ou seja, o silêncio de Davi e a confiança de Davi no Senhor. E uma volta de consciência no ano. Isso aí, isso aí. Quando ele volta completamente diferente. As pessoas que criticaram agora estão ajudando ele e ele aceita ajuda. Exatamente. E ele aceita a ajuda dessas pessoas. Eu acho muito nobre, muito É muito bonito. nobre É. o coração de Davi. E aí nesse processo começa uma nova jornada da minha vida. Eu ali, de fato, começo a pastorear a igreja. E aí pastoreio por cerca de 1 ano e meio a igreja e servindo ainda o Corpo de Fuzileiros Navais. Eu estava numa transição também, fiz a prova de sargento, passei. Lá você vai subindo. E aí no curso de sargento, quando eu ia começar a preparação para me formar a sargento, foi o momento que Deus já vinha falando no meu coração. Né? O ministério pastoral nunca foi aquilo. Eu nunca servi para ser pastor, isso nunca foi gerado no meu coração. Pelo contrário, ao longo da jornada, aqueles sinais, né, do ministério pastoral, a igreja foi confirmando, o pastor confirmou. Então, alguns sinais foram selando isso. E eu entendi, eu falei, Senhor, se o Senhor me chamar um dia, eu vou querer me entregar por inteiro, eu vou querer... E eu lembro que o bispo falava muito isso nas nossas reuniões, o bispo Jocelino, que o nosso fundador na época, né, o Roberto Macalista, falava que o pastor precisava viver integralmente para ele poder cuidar da família dele, sonhar com a igreja. E eu lembro que isso me inspirava demais, né? Me inspirava demais. E ao mesmo tempo também eu não conseguia colocar o meu coração por inteiro na igreja, aquilo que Deus ia gerando no meu coração, porque eu estava praticamente dividido. E dependendo da profissão, fica bem complicado. Fica bem complicado. É que um dia, essa foi uma das raras experiências de ouvir uma voz de Deus. Aquela voz nítida do seu interior, sabe? Legal. Eu lembro que eu estava numa área de churrasco, né, lá do nosso quartel, bem próximo da cozinha, não tinha ninguém comigo. E eu ouço literalmente a voz de Deus dizendo para mim, seu tempo aqui findou, eu quero você por inteiro. E eu lembro que foi tão nítido, aquilo mexeu tanto comigo que eu olhei na janela assim. Na hora você não estava nem pensando no assunto? Na hora eu não estava pensando no mesmo? assunto, eu não estava pensando no assunto, estava fazendo algumas coisas, até que eu olhei na janela e falei, acho que alguém falou comigo. E eu olhei na janela, ver se alguém havia falado comigo, e aquilo mexeu muito comigo. Mas aquilo foi trazendo paz. Quando aquela voz veio, aquele turbilhão de emoções, mas depois aquela voz me trazendo paz, me trazendo paz, me trazendo paz. Eu lembro que quando eu comunico isso, né, para os meus superiores lá, a gente tinha um carinho enorme um pelo outro. Eu lembro que ele me tira da sala. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Calma, preciso conversar com você. Fica em casa uma semana para você poder A gente precisa de gente boa aqui. É isso aí. Cara, a gente precisa de você aqui, não pois faz isso. Eu imagino. E ele não tinha uma cultura do reino no coração. Então eu falei, cara, chegou a hora de poder realmente servir um outro exército. Né? Então, e ele deu aquele passo. E foi a melhor decisão da minha vida. Eu lembro que um dia eu chego na nossa reunião de pastores, aí comunico pro bispo. Cheguei até a falar isso com você uma vez. Empolgado, falei, bispo, agora por inteiro, coração por inteiro. Eu achei que ele ia me dar uma resposta encorajadora, ele vira pra mim, olha pra minha cara e fala assim, você é um homem de fé, hein? E eu fiquei. E aquele balão tava bem cheio, ficou murchinho. Essa é uma expressão que pode ser falada com vários tons, né? Isso o aí. tom dele foi tipo assim, é isso aí. certeza? Tem certeza? Depois ele me abraçou, ele falou, é isso aí, meu filho, é isso aí. Você vai viver o melhor momento da sua vida, e realmente foi isso. De início ele falou brincando, naqueles claro. primeiros minutos, você ficou um pouco... Será que era isso mesmo? Abriu um buraco assim, eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Mas assim, foi a melhor decisão da minha vida. Que legal. A melhor decisão da minha vida. É bom ouvir isso. Eu tive o prazer e a honra de pregar lá no dia da sua ordenação, e você me convidou, e eu me senti extremamente honrado, para também ministrar no seu casamento. Sim. Soraya,
Uma pessoa muito especial, muito querida, que apareceu na sua vida, né? E Deus, a gente percebe mais uma vez orquestrando, Sim, dirigindo. E a Soraya tem sido uma bênção, eu tenho sim, certeza, para a igreja, pelo que a gente percebe, sim. na sua vida, na família, e para Sim. as mulheres, e para E nós. agora a pastora comigo. Pastora Soraya, que honra, também estive lá, estava lá no Sim, dia da ordenação dela. sim, sim, Tem tido essa alegria de, em algum nível, sim, estar envolvido, participando sim. com vocês. Não dava para ser diferente. Me conta um pouquinho dessa história, Sim, com certeza. dessa história do casal. Uma pergunta curiosa que fica do nosso casamento é a mensagem que você pregou. Eu nem lembro, mas assim, Que que foi eu sobre uma ia canção. pregar. É, porque todo mundo ficou Eu assim. mudei Será que completamente. ele já tinha isso no coração? Não. O Porque que eu lembro que você aconteceu? pegou o gancho do louvor Foi. Cara, e para mim foi e tão aquilo ali inspirador. Eu achei muito foi inspirador. demais. No dia do casamento do André, eu estava com a mensagem pronta para pregar. Eu acabo me utilizando de mensagens que eu já usei antes, porque a gente faz dezenas e dezenas de casamentos. No dia do seu, eu fiz uma coisa inédita, eu peguei uma mensagem nova, lembrei de alguns princípios importantes para tratar no dia do casamento, para lembrança, embora você já soubesse um pouquinho da vida de casal, mas o propósito era simplesmente fazer o que eu sempre faço. Cara, o casamento foi tão lindo, a entrada, tudo que foi acontecendo. E antes de eu começar a falar, a gente teve um momento de louvor onde se cantou a música, que é uma música americana, mas que já é famosíssima no Brasil, traduzida pelo Adhemar de Campos, que é Grande. É o Senhor e muito digno de louvor, né? Um salmo, que ele pega no refrão e fala, queremos o teu nome engrandecer. E eu percebi, mais uma vez, no meu espírito, eu acho que era Deus falando comigo, que a mensagem estava ali. E cada frase daquele refrão, eu percebi muita revelação. Então eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. E Foi muito especial. se a coisa, né, ficar um pouco confusa, eu aproveito e falo um pouquinho do que eu já tinha planejado. Mas não, foi muito completo, eu acho que encaixou bem com a proposta do casamento. E a gente depois até pode conversar sobre isso, porque muitas variações dessa analogia, né? Engrandecer, agradecer, obra na vida, Ele é o grande Deus das terras e do céu. Como é que isso estava se encaixando na decisão que vocês estavam tomando de juntos agora viverem e servirem a Deus? Eu achei muito apropriado, me senti muito feliz de poder traduzir aquilo para Nossa. vocês, mas se você me perguntar qual era a outra mensagem, eu nem Sim. faço ideia. Não, eu acho que é melhor nem lembrar, porque foi muito, muito legal, muito especial. Sim, Isso sim. foi a única vez que já aconteceu comigo, num casamento. Em alguns cultos já Marcou a aconteceu. nossa vida, aquele bom, momento que ali. bom. Não só a nossa, mas a galera, no final, todo A mundo. presença de Deus estava Foi muito, muito forte. forte. naquele Muito casamento. forte, foi E sim. isso era Foi muito legal. notável. Foi muito legal. É. Soraya chega num tempo muito especial, né? E muito desafiador na minha vida. Né? Já fui casado uma vez. Você já foi né? casado. Já fui casado e aí sofro uma ruptura Uhum. no casamento, onde tentei de todas as maneiras e formas A gente acompanhou. reverter. Uhum. Seu coração também foi muito precioso, né? Você sabe quanto eu sou grato a Deus pela sua vida e o privilégio que eu tenho de caminhar ao seu lado, porque a maneira como você tratou, cuidou de mim, né? Como um pai mesmo. Né? A gente tem visto isso como que... Você tem muitos amigos sim. ali no grupo, com certeza. Não é verdade. E Soraya chega num tempo, talvez o mais difícil da minha vida. Imagina. O mais difícil da minha vida, de algo que eu nunca imaginei viver na minha história. Sempre amei família, sempre sonhei com família. Você tinha uma idealização. Eu sempre o sonhei ideal com que quer filhos, ser. isso aí. Né? Eu sempre zelei pela igreja, pelo nome do Senhor, né? Em tentar fazer tudo de acordo com a palavra. Fiz tudo o que era possível ser um excelente marido. Só que, infelizmente, no momento, algumas coisas aconteceram que fugiram do meu controle. Né? E tudo que eu poderia fazer era apenas entregar ao Senhor. E ali eu vivo um processo de cerca de 2 anos, quase 3 anos, de muita dor, né? De coração partido, de coração sangrando. O processo foi tão doloroso, que eu lembro que eu ia para a igreja em lágrimas, enxugava as lágrimas, descia para o gabinete, abraçava as pessoas, chorava no gabinete, enxugava as lágrimas, subia, ministrava, descia para casa chorando. Meu Deus. Foi um tempo de muita dor, mas também foi um tempo de muito crescimento. E de experiências assim com Deus, que
a qual ainda não tinha tido, não tinha experimentado nem vivido. E aí eu encontro Soraya nesse processo. Ela chegou na Finalzinho do igreja, processo, ela vem da Igreja Batista de Caxias. mas ela chegou na igreja há muito tempo, já frequentava? Não, ela chega na igreja numa conferência. Uma conferência? A igreja, É. sim, explodindo, e ela vem numa igreja já mais tradicional. Aham, Né, e a gente faz uma conferência de avivamento, e ela chega no meio dessa conferência de avivamento. que legal. Assim, ela fica assustada, porque ela me conheceu por rede social, depois a gente bateu um papo e começamos a se conhecer melhor. A Soraya chega pronta, né? Assim, já uma mulher madura, já com uma experiência bem profunda no Senhor, e ela fala isso, olha, é engraçado que eu orava por alguém que estava passando por um processo. E eu não sabia que Deus realmente tinha você na minha vida. Não imaginaria que seria um pastor. Né? Um parêntese nessa história, eu preciso ressaltar a igreja, né? A igreja nesse tempo, por isso que eu tenho um carinho profundo pela Penha. No período mais desafiador da minha vida, a Penha, a igreja orou por mim, essa igreja me carregou no colo, Foi. chorou comigo e também celebrou comigo. Né? Então, o carinho, o amor que eu tenho por essa igreja. Eu tenho certeza. Quando eu falo igreja, é pelas pessoas, Sim, né? Sim. essa etapa na sua história, assim, solidificou essa aliança que a igreja tem contigo. Muito. A impressão que eu tenho, você, por mais doloroso que Sim. seja, teve uma oportunidade de revelação desse amor Sim, muito grande. que quase nenhum Muito. pastor tem, às Sim. vezes. Às vezes a gente Sim. prefere que não tenha por causa do preço que se Sim, paga realmente. sim. Mas ao mesmo tempo, acho que Sim. foi ali galvanizado Uhum. na igreja, assim, e no pastor, uma ligação extremamente Muito poderosa. forte, muito forte. Eu imagino que quando o processo terminou e você se casou, Sim, já era uma outra igreja. era. E nesse aspecto, assim, Sim. vocês já tinham crescido nesse Sim, relacionamento. muito. Que tremendo. Muito. Relacionamento muito profundo, né? Muito profundo com pessoas que realmente fazem parte da minha família, né? Uma família espiritual, literalmente, né? A gente criou vínculos nesse processo, né? Vínculos muito profundos, né? De cuidado. Todo o amor que eu havia dado, entrega, cuidado, por um tempo foi a igreja que E eu sei que começou a quando você devolver. fala igreja, você está falando praticamente a totalidade. Sim, a totalidade. Todo A mundo estava totalidade. ali contigo. Muito, Isso é muito. fantástico. Um abraço, né? As pessoas, pastor, orando por você, eu amo a sua vida, Legal. te amo muito. Sofreram contigo. Muito. A gente sofreu por um tempo grande, mas foi um tempo também de muito crescimento. Foi um tempo de lágrima, mas depois foi um tempo de Legal. muita alegria. A gente tem vivido isso lá. Graças a Deus. Assim, todas as preocupações, né? Porque passaram muitas, né? Verdade. No meu coração, naquele momento. O desespero, né? De você... Porque a gente, na Nova Vida, preza por Preza. família de um jeito. Sim, E tá eu lá em fico cima. tentando me colocar no seu lugar. Como é que agora a gente trata dessas questões? Uhum. Como é que fica a minha autoridade para Sim. trabalhar esse assunto? É isso aí. E que eu acho tão legal, André, que eu sei que pode ter gente vendo a gente, assistindo a gente, que está vivendo um momento parecido com Sim. esse. Você não tinha controle. Não. E eu lembro muito bem. Sim. Não estou aqui tentando defender o outro. Eu Sim. participei, eu me envolvi. E ele fez realmente o que estava ao seu alcance. Não é? Ele não queria terminar. Possível e impossível. Lógico, ele não queria. Pelos motivos mais normais e nobres de qualquer casamento. O amor estava lá, a vontade de continuar, mas o que você vai fazer Sim. se é só você que está Sim. naquela posição? E eu hoje, há pouco tempo atrás, estava conversando com um casal passando pela mesma situação. E se um não vai querer, o que o outro faz? É isso aí. E a gente falou, cara, tem que confiar que é Deus que vai fazer, porque é muito complicado, muito complicado. Mas você está hoje, quem sabe, inspirando e sendo um alento para pessoas que acham que não tem jeito, que não tem solução. Sim, com certeza. Mas como Deus foi tão maravilhoso, perfeito, e trouxe Um recomeço. um recomeço. Um Essa recomeço. é a palavra. Não é uma pessoa apenas, é um Sim, recomeço. É um presente de Deus na sua vida. Eu falo pra Soraya que eu falo, onde você estava? Ela fala a mesma coisa. Fala onde você estava que eu não te encontrei Fantástico. há 10 anos atrás. Mas deu tempo. É verdade, é verdade. Hoje a gente tem desfrutado. Talvez vocês tenham se encontrado até na hora certa, Sim, né? De certa maneira, assim, preparados, é isso aí. ajustados. A gente conta um ano como 10. É isso aí. Porque parece que a gente vive tanta coisa. É. Termina o ano, parece que a gente tá junto uns 20 anos.
Mas sem cansar um do outro. Não, sem cansar, sem cansar. A gente Que legal. aproveita muito a convivência. E hoje ela é pastora. Hoje ela é pastora comigo. A na gente Nova fez Vida a da ordenação Penha. na Nova Vida da Penha Isso aí. dela e de mais um casal de pastores. Pastor Nélio e da pastora Roberta. Muito Queridos especiais demais também. É. São uma bênção Uma na igreja. bênção, alguém que tem nosso coração. Que tremendo. O que você lembra assim de desafios na história da Igreja da Penha que vocês experimentaram e hoje quais são assim quando você olha no horizonte o que está aí na frente que você entende que a igreja está experimentando e vivendo? O nosso maior desafio foi a construção do novo templo, né? Verdade. Porque nós víamos de 3 anos de obra, trabalhando, construindo, vai, para, até que quando chega a pandemia, achamos que talvez ali a obra ficaria estagnada e o sonho Eu lembro de que expandir a igreja. estava lá em cima e vem a pandemia. Isso aí. Meu Deus. Eu lembro que na juventude eu ouvia a galera, a gente falava da igreja, aquela igreja do buraco ali, aquilo mexia comigo, né? Aquilo mexia muito com nós. Cara, a gente tem que tirar esse logotipo da boca das pessoas aí, não pode ser a igreja do buraco. Não. A igreja abaixo do nível da rua, eu falei, não, A igreja pode. que saiu do buraco. A igreja da caverna, não. A igreja numa cavernazinha, você fala, meu Deus. E aí a gente tinha o sonho de construir, de expandir a igreja. E na pandemia, a gente no culto ao vivo, online, no culto online, somente ali com alguns voluntários. Isso traz um start para o nosso coração, tempo de Deus mesmo. Assim, vem sobre o nosso coração e é agora, vamos nessa, é agora. Isso aí. Todo mundo entendeu que estava ali naquele momento, entendeu, a hora é agora. O estímulo que Deus estava O trazendo. estímulo, o tempo de Deus, o encorajamento. Em 6 meses, a gente faz mais obra, a gente conclui praticamente tudo, do que em 3 anos e meio com a igreja. Em 6 meses na pandemia, Gente, a gente faz mais do que em 3 anos e meio com a igreja presente. quantas histórias de milagres. Algo assim sobrenatural, Meu sobrenatural. Deus. E aí cada tijolo era celebrado, fizemos o culto no meio da poeira, no meio do entulho, e isso empolgava demais a igreja. A gente começou a fazer turnos de trabalho, né? As pessoas que poderiam vir. Tinha gente fazendo mutirão Mutirão na igreja. mutirão assim. na igreja, de manhã, um grupo de manhã, um grupo à tarde, um grupo à noite, aí a própria igreja cozinhando, almoço, café da tarde, janta. Meu Deus. O pessoal que sabia passava lá e deixava uma oferta, e levava um pão, e assim foi seguindo. A obra começava às 7 horas da manhã, 1 hora da manhã tinha obra ainda, Meu Deus. e não parava. É. Mas assim, quando a gente inaugura, né, que você esteve lá, Uhum. a gente inaugura a igreja com algumas restrições ainda, por causa Da pandemia. da pandemia. Foi um sonho, uma realização de um sonho. Meu Deus. Não só pela estrutura, mas uma igreja que já estava há praticamente 32 anos naquele lugar ali embaixo. Embaixo. Um Embaixo você espaço tinha até um espaço menor, né? bem menor, É. bem menor. 1/3 do que nós temos. 1/3. Olha só. A 1/3. igreja A gente conseguiu. triplicou A de igreja tamanho em cima. triplicou praticamente. E o que você fez embaixo? Hoje embaixo é um espaço de comunhão. Espaço de comunhão, a gente maravilha. usa também para estudos, escolas, Legal. né, discipulado. Mas é um igrejão, ali em cima, a parte de cima, bem localizado, Isso aí, frente ao campo. em frente a um campinho, uma pracinha muito agradável na Penha. Bem legal. Vale a pena, se você ainda não conhece, ir lá visitar a Igreja Nova Vida da Penha. Uma Vai ser um benção. prazer, vai ser um prazer. E estamos sonhando com a expansão. Nosso sonho é... Tem espaço para expandir? Tem espaço para expandir, para duplicar esse espaço que nós temos hoje. Glória a E a Deus. gente fazer uma nave lá para quase 700, 800 pessoas. Olha aí. Então a gente está sonhando alto Isso aí. está no horizonte. Está no horizonte. A gente agora caminha para 40 anos ali. 40 anos ali. Isso Então aí. a gente tem ressignificado muitas coisas. legal. E também sonhado como aquela geração da Terra Prometida, né? Exatamente. Depois de 40 anos pisa na Terra Prometida, então a gente Muito legal. tem declarado esse tempo, né, de alcançar realmente. Você sabe que nos últimos encontros que eu estive pregando, eu coloquei uma frase que eu não falava antes na igreja, mas ela é muito real. Não sei se é porque a gente vai ficando um pouco mais velho e vai pensando nisso, ou se realmente é uma inspiração que Deus estava trazendo por um momento. Eu falei para a igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande de, em algum momento, passar essa igreja para a próxima geração. E a gente vai passar qual igreja? Sim. Então eu coloquei essa questão geracional, né? De você cumprir bem o melhor que você puder Sim. o seu papel, Eu amo isso. porque em algum momento você realmente vai precisar Sim. dar espaço para Sim. outros que vão ocupar. Sim. E isso é poderoso, maravilhoso, e é o que a vida realmente Sim, faz. sim. E a gente pode curtir muito isso. Muito. Né? Pode ser maravilhoso. Ah, o meu tempo vai acabar.
de todo mundo acaba. Não precisa ser tão cedo, pode Sim. ser lá na frente, mas a verdade é que você está tendo a responsabilidade necessária para entregar isso. Então, quando você fala isso, né, uma igreja, uma nave maior aí para 700, 800 pessoas, é um sonho e é uma realização muito grande. E eu creio que vai acontecer, André, né? Uhum. E a próxima geração só vai saber Sim. da história É isso aí. e vai agradecer, mas vai continuar, vou usar a mesma expressão, né? Construindo a partir do alicerce que vocês Sim. estabeleceram. Sim. Isso é muito tremendo. Muito, Tem muito. que olhar realmente lá na frente Muito. e pensar, porque é impressionante como passa rápido. Uhum. Nossos filhos, né? Estava vendo aqui, quem não está aparecendo na câmera aqui é o Dudu e a Sofia. Eu lembro deles em bom senso, bem pequenininhos. Né? Estão aí servindo a Deus com um coração imenso, como muitos outros da nossa juventude. Foi assim, ó, já estão lá nesse lugar, nessa posição. E nós já temos hoje também uma geração crescendo da igreja Sim. que Atuante. vai ver, e atuante, e que vai ver esse movimento acontecendo. Sim. Que não é Sim. para mérito da igreja, é para a glória de Sim, Deus. para a glória de Deus, para que o reino de Deus possa avançar. O nosso Deus é geracional. Isso aí. Ele é o Deus de gerações, né? O Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus do avô, do pai, é o Deus do filho. Isso aí. Sabe? Ele A olha gente- lá na frente. É isso aí. É Né, isso o aí. que vai acontecer, ele Isso aí. já promete Jesus lá, milênios antes, Sim, né? sim, Olhando sim. lá para frente. E todo filho tem um espaço na casa do pai, né? Isso aí. Todo filho tem um lugarzinho ali para poder Muito legal. servir, ser amado. E a gente conta muito com essa geração. Graças a muito, Deus. muito. A gente quer passar o bastão da melhor maneira, né? É isso aí. Impulsionar, prepará-los para que eles possam ir além. Tremendo. Esse é o desejo Vamos do nosso falar coração. agora, André, do que está aí pertinho das portas. Expectativa enorme, enorme, Em enorme. relação ao que Deus tem colocado no nosso coração. E deixa eu abrir meu coração para Sim. você. Não sei se eu já te falei isso antes. Não sei se todo mundo sabe. O nosso ministério voltado para homens sempre caminhou a passo de formiguinha. Sempre foi um pouquinho mais devagar. As mulheres sempre arrebentando. Deram um show. Só todo ano Sempre elas dá um dão um show. Elas são proativas, empolgadas para cima, sem querer diminuir nenhum homem, porque a culpa não é deles. Às vezes falta uma boa maneira da gente motivar e administrar isso bem. E eu creio, André, que Deus trouxe você também com esse propósito, porque no pouco tempo que você já está tomando conta dessa parte, que de repente aconteceu, né? Sim. Não foi programado, Naturalmente, é foi verdade. natural, foi orgânico. Você está ali nos ajudando a olhar para essa turma que é extremamente importante. Se a gente conseguir trabalhar bem com os homens, isso tem um impacto imenso na família, um impacto imenso na sociedade. A gente sabe disso. Os homens precisam hoje muito, todos nós homens, de ajuda, porque a sociedade está vivendo um tempo complicado. Às vezes, não sei se a gente vai entrar numa polêmica aqui, mas de um ataque à hombridade que acontece na sociedade, na cultura, na mídia. Muito grande. Muito forte. Mas a gente sabe que existe um projeto, um que Deus estabeleceu, um desenho de Deus para o homem, nítido na palavra, e que a gente está tentando resgatar. Isso não é fácil, não é rápido, mas a gente está trabalhando. E eu sempre quis a ajuda de alguém focado naquilo. Então eu queria te agradecer demais, porque você... Privilégio. Tá sendo. Você tem mil outras coisas para resolver na sua vida, mas você assumiu em algum nível, com a ajuda de uma equipe, com a ajuda de gente que tem estado perto de você, esse projeto. E a gente está feliz da vida pelo que a gente já tem visto. Eu estou muito empolgado realmente, muito entusiasmado com o que vamos nos tornar. Fala um pouquinho do Bravos. Bravos é o nome do nosso Ministério de Homens e a gente está pertinho aí de um grande encontro. A gente tem vivido um tempo assim extraordinário, né, de muito ressignificado, principalmente da masculinidade, como você falou, que tem sofrido um ataque constante. Interessante que Deus ele deixou o mandato da masculinidade para o homem quando ele coloca Adão no jardim. Verdade. Dos princípios que Deus estabelece muito grande lá e muito poderosos para o homem, que é o princípio de cuidar e de proteger. Deus ele libera esse mandato para o coração de Adão. A missão dele era essa, para que ele pudesse exercer essa influência na família dele, com Eva, a sociedade que ia começar a ser desenvolvida e o relacionamento dele com Deus. Então a gente tem resgatado isso, sabe? Esse sentido
de cuidado, de provisão, de proteção, de dar destino, de reafirmar a identidade. Ano passado a nossa conferência de homens falou muito sobre isso, Foi muito né? marcante. O quanto o homem ele consegue reafirmar a identidade de um outro homem. E só o homem pode fazer isso, Exatamente. né? Tem um livro do John Eldredge que ele fala sobre a grande aventura masculina. Ele fala muito sobre isso. Que só um homem, só um pai consegue reafirmar a figura e a identidade masculina na vida do seu filho. Eu trouxe uns dados aqui, só para a gente poder ter, Uhum. só para vocês poderem ter uma ideia do lastro e do impacto da falta de um pai, de um homem na família. São dados interessantes para a gente poder pensar. Um filho que é órfão de pai, ausente, ou talvez até mesmo um pai, né, que se foi. Pra vocês terem ideia, 63%, 63% dos suicídios vem de lares sem pai. 71% de adolescentes grávidos, as meninas que engravidam, os meninos também fazem parte disso, vêm de lares sem pai. Filhos de lares sem pai têm 4 vezes mais chances de viver na pobreza. 85% dos prisioneiros, sejam homens ou mulheres, vêm de lares sem pai, da ausência. 85%. 85%. Filhos de lares sem pai têm 32 vezes mais chances de sair de casa. Eu vivi isso na minha família. Sair de casa na hora errada. Na hora errada. Uhum. Na hora errada. Porque existe uma maneira certa e boa Certa. de sair, né? É. A melhor maneira é você ser enviado, né? Exatamente. Tanto de casa, da igreja, é a maneira mais Isso. saudável. Filhos de lares sem pai têm 10 vezes mais chances de usarem drogas. Filhos de lares sem pai têm 14 vezes mais chances de cometerem um estupro. Meu Deus. Isso são dados de uma pesquisa feita mundialmente, que é propagada em grande parte dos livros que tratam acerca da masculinidade, para a gente poder ter uma ideia do impacto que a ausência de um pai causa dentro de um lar. Infelizmente, isso acaba atingindo a igreja. Porque esse filho que nunca teve um pai presente, ele chega na igreja, ele não consegue ter esse relacionamento com Deus como pai. E muito menos se colocar no lugar de filho. A gente acaba se relacionando com muitas pessoas com uma mentalidade ainda órfã. E aí geram diversas consequências que nós vemos. São pessoas com coração facciosos, pessoas que tentam trabalhar na igreja em busca de resultado, em busca de recompensa. Sabe, não consegue se colocar nesse lugar de confiança. O filho que tem a ausência do pai, ele tem muito isso, porque na adolescência, na infância, ele teve que arregaçar as mangas. E não há problema nisso. Mas isso é uma cultura muito forte quando você encontra Deus. Se você não ressignificar isso, você acaba ocupando o espaço que é de Deus. Olha aí. Tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Querendo Tentando ser realmente. responsável por tudo. É isso aí. O profeta disse, né? Maldito o homem que faz do seu braço a sua própria força. Então, são coisas que a gente tem tratado de maneira muito peculiar. O coração dos homens da nossa igreja. A gente tem realmente transicionado de meninos para homens, de homens para pais espirituais, mas que também se colocam nesse lugar de filhos. Homens maduros, homens que se levantam numa geração para fazer uma diferença. Rapaz, isso mexe tanto comigo. Não tem como não mexer. Porque a gente está vendo Sim. ao nosso redor, né? Quantos homens estão sofrendo. Mulheres também, às vezes, de tabela, né? Sim, Porque são atingidos. são atingidas. Claro que elas têm um sofrimento que às vezes é só delas, mas por causa do homem não estar ocupando o seu lugar propriamente, ou não ter aprendido. A gente tem, no mínimo aí, as últimas 2 gerações, uma insegurança muito grande. Muito. Muito grande, que toca em todo mundo, mas no homem tem um efeito peculiar. E a gente está observando isso. E você sabe, assim, há pouco tempo atrás você estava comigo numa conferência, e chamou muito a minha atenção, não sei se você vai lembrar, que o pastor mostrou uma imagem, que é a imagem que você vai ver em tudo quanto é lugar. Se você for, por exemplo, na Europa, em qualquer lugar que tem uma igreja, ou aqui no Brasil também, a imagem de Maria e Jesus, só que Sim. Jesus criança. Sim, Ele mostrou essa foto clássica, todo mundo já Sim. viu. Se você entrar na internet e digitar Maria, talvez essa foto Sim. apareça, né? São pinturas, gravuras, esculturas. Essa imagem é muito forte. Há pouco tempo atrás eu estava com meus filhos num lugar e mostrei para eles, a gente estava
É muito interessante. Em Petrópolis, naquele Museu Imperial. E lá tinha uma imagem de Maria com Jesus no colo. E a gente honra Maria, nós acreditamos, né, que ela merece toda a honra. Sim. A gente não pensa ela como realmente muitas religiões vão pensar. Todo mundo sabe como é que o evangélico enxerga isso, mas nós honramos. Mas ele colocou uma coisa muito interessante. E eu sou maior cuidadoso assim com teoria da conspiração. Sim. Eu, em geral, fujo dessas ideias. Quando se falava sobre mensagem subliminar, eu acreditava. Depois eu falei, estou exagerando um pouco. Mas eu não posso ignorar que essa imagem talvez tenha estabelecido muito mais assim uma força no nosso inconsciente, de uma forma geral, do que a gente imagina. Sim. Porque o que está ali? Você tem uma mãe e um filho. Das duas pessoas, a mãe é a pessoa forte. É isso aí. O filho é indefeso porque está no colo dela. E onde é que está o pai? É isso aí. O pai não existe naquela imagem. Então, eu sei que aquilo ali não é propaganda de nada. Sim. Mas é uma imagem. Cria uma cultura. Eu acredito que lá no inconsciente, Sim. lá no fundo, a gente vai se acostumando com essa ideia. E hoje, se você ligar a televisão, assistir qualquer filme, qualquer série, qualquer novela, parece que é um reflexo disso. As mulheres, claro que elas têm que ser fortes. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, fala da mulher virtuosa, ela tem uma força impressionante. Mas parece que isso, para que elas fossem, segundo essa cultura, o homem precisou ser enfraquecido. Sim. E eu acho que qualquer mulher inteligente vai dizer, não tem necessidade disso. O homem pode ser forte ao lado de uma mulher forte, Sim. Isso é bom para todo mundo. Mas a verdade é que a cultura tem nos empurrado essa ideia. Isso. Eu lembro de mencionar 20 anos atrás que os desenhos animados dos Simpsons e de vários outros, onde uma família, vários seriados americanos, que a gente compra muito, né, dessa cultura, e filmes apresentam o pai como a pessoa mais irresponsável, menos inteligente, mais dependente que existe. Sim. E a gente pensa, é só um filme, é só uma série, é só um desenho. Mas está massificando. Não para de aparecer na nossa frente isso. E a gente hoje vê. Você pode dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok, mas ainda assim, você está vendo uma geração. Uma geração sendo afetada. De homens mais fracos, em grande maioria. De homens com dificuldade de onde colocar sua força, porque às vezes vai se tornar embrutecido porque é inseguro. Sim. Então, faz disso uma fuga para tentar se impor. A gente vive um caos nesse aspecto. Eu acho que não existe coisa melhor para a mulher e para a esposa. Tem um homem que ela encontra segurança e que promove a vida dela. Eu não quero pecar contra as mulheres. Eu não posso ser porta-voz das mulheres. Uma mulher poderia falar isso, mas eu vou falar o que eu sinto e vocês julguem se vocês acham que... Eu acho que isso é um grande anseio para qualquer mulher. Sim. Segurança. É o sonho. E se o homem consegue prover isso, é maravilhoso para ela. Sim. Ela vai conseguir prover outras coisas também, né? Mas às vezes isso é o que está lá dentro dela com uma força muito grande. É isso aí. E o nosso desejo é pela graça de Deus, porque é um trabalho muito profundo, difícil, longo, que exige bastante, mas é conseguir resgatar. Isso. E eu acho que os homens têm buscado isso também. Sim. Nós como igreja, nós também podemos ser essa resposta, sabe? Grande parte dos problemas que nós vivemos, até mesmo na igreja, tem muita raiz na orfandade. Né? Na orfandade. A gente tem um número, até mesmo no Brasil, a gente tem um número muito grande. São mais de 130 mil crianças que nascem sem o nome do pai na certidão. Anualmente. E isso acaba afetando a igreja. Mas quando a gente olha para a própria palavra de Deus, a gente estava falando sobre Davi. É muito interessante uma frase que ficou no meu coração, que quando Deus manda o profeta Samuel para ungir Davi, ele não manda Samuel na casa de Davi, dizendo, vá até a casa de Davi. Ele diz, vá até a casa de Jessé. E um dia, eu ouvindo algo, ficou marcado no meu coração, que toda a unção do filho tem endereço na casa do pai. Isso marcou a minha vida. Deus poderia falar para Samuel, vai até a casa de Davi. Não, Deus diz, olha, vai até a casa, né, de Jessé. E é muito bom isso. Talvez você está dentro dessa realidade de orfandade. Eu vivi por muito tempo isso, né? Mas eu fui muito privilegiado porque Deus me emprestou pais, assim como Davi, né? Samuel é uma figura de um pai que resgata Davi,
de uma omissão paterna. Jessé, ele é um pai ausente. E Samuel vem para redimir isso, restaura isso. Deus levanta Samuel não só, primeiro, antes da unção, Deus restaura a filiação do coração de Davi, traz ele de volta para a mesa, como se Deus estivesse dando um pai espiritual para ele, sabe, redimindo aquela lacuna da paternidade, porque Davi não tinha comunhão com os irmãos. Davi talvez comia a comida que sobrava, o suco quente, mas agora naquele momento não. Quando Samuel vem, ele restaura a paternidade de Davi, coloca Davi como um filho naquela casa, talvez algo que ele nunca experimentou, talvez nunca sentou naquela mesa, né? Então, isso ficou no meu coração, né? Para todo Davi Deus tem um Samuel, para todo Timóteo Deus tem um Paulo, né? A gente vê figuras marcantes ali na vida de Timóteo, né? A mãe, a avó, a fé que foi passada, mas a gente vê Paulo ali. A Bíblia não trata muito acerca do pai de Timóteo, mas você vê Deus levantando Paulo como um pai espiritual para discipular o coração dele, para poder firmar a identidade dele e enviar. Então, esse tem sido o nosso foco nos Bravos, sabe? Erguer homens, para que eles sejam realmente um divisor de águas nessa geração. Um homem posicionado faz toda a diferença na sua casa. Sabe honrar e respeitar a mulher, que não precisa Sim. dela para ser um degrau, Sim, né? sim. Mas para realmente, porque eu penso assim, alguém que levanta uma bandeira de força feminina, hoje pode ouvir a gente falando isso e achando que a gente está indo na contramão. De né? maneira alguma. Pelo De contrário, maneira o alguma. desejo é honrar, fortalecer, exaltar, aumentar o status, o melhor que a gente puder, de qualquer pessoa. É isso aí. E o homem consegue fazer isso. Reposicionar esses homens é justamente para isso. Para eles poderem cumprir o papel de marido com excelência, de filho com excelência, de pai com excelência, sabe? No reino com excelência. Isso aí. É corrigir realmente isso no coração deles. Eu fiquei impressionado com as estatísticas que você colocou. Sim. E para mim elas fazem todo sentido. Sim. Hoje há muitos anos atrás, eu fui vendo justamente estatísticas, pesquisas e o que estava sendo apresentado na minha frente. E eu criei uma ideia que merece ser questionada, porque eu meio que coloquei tudo no mesmo saco. Né? Generalizei uma coisa que não dá para generalizar, mas eu pensei, todos os problemas, exagerando mesmo, todos os problemas que existem é falta de pai. Mesmo que não sejam todos, a gente sabe que muitos problemas Grande parte. é a falta do pai, não que o pai não exista ou que não esteja em casa, mas um pai realmente ausente. No caso é o pai presente que faz toda a diferença. É isso aí. E eu tenho isso muito forte dentro de mim, não é uma convicção na generalização do que eu falei, mas na ideia em si, é o que a gente vê o tempo todo. Sim. É muito fácil você só ter o filho, mas esquecer que você tem que ter uma aliança com aquele filho, uma responsabilidade com ele. É verdade. Então, o que a gente está... por isso que eu estou super empolgado, porque eu creio que a gente está vendo, se Deus quiser, o renascimento de um tempo novo para a família e para a sociedade. Eu creio também nisso. Eu acho que não é só a Nova Vida, a gente está vendo várias outras igrejas nessa mesma ideia. Deus se movendo realmente. Isso aí. De maneira muito especial, através do coração dos homens. Legal. E atingindo as mulheres, atingindo as famílias. Isso aí. Atingindo a igreja, atingindo a sociedade. Isso aí. E a gente está pertinho desse evento. Muito próximo. Aí está chegando, já é sábado, e você não pode ficar de fora. Bom, eu nem sei se ainda tem vaga, depois você tem que ir lá ver. Corre lá agora. Mas a gente faz questão que todos os nossos homens... Eu estava fazendo um devocional ao vivo outro dia, mencionando dos homens que chegaram na casa e não tinha como entrar onde Jesus estava. Eles abriram um buraco no teto. Sim. Abre um buraco no teto, dá o teu jeito, mas não deixa de participar, porque quem sabe não é a sua vida e a sua família que está em questão aí, né? O que isso pode ser, como pode ser salvador, uma palavra de Deus que transforma a nossa vida. A gente está muito animado, muito empolgado. Muito animado. E André, obrigado, cara, porque você tem se colocado na brecha. Eu creio que você vai ouvir muitos homens vindo agradecer a sua disposição. Amém. Porque eu acabo levando crédito por um monte de coisa que eu não faço, né? O pessoal, bispo, que ótima ideia. Eu falei, cara... E eu, graças a Deus pelos pastores como você que tem feito isso acontecer. De antemão, eu posso dizer para todo mundo, eu faço muito pouquinho nesses eventos, eu compareço, eu ajudo no que eu posso, mas são homens que Deus tem levantado para fazer um trabalho fantástico. Eu sou muito grato. Obrigado por você participou, obrigado por contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço demais esse momento aqui, foi tão especial também para mim. Amém. Eu tenho certeza que inspirou pessoas, homens, mulheres,
jovens a entender algumas coisas que você viveu e que eles podem estar vivendo. Eu fiquei muito fascinado com os milagres que Deus fez na sua vida. Né? Lá na questão do seu casamento, lá na questão da sua profissão, em outros momentos, a igreja que você experimentou ali foi tremendo e é só o início. Né? 40 anos, ok. Tem mais 40 aí pela frente. Vamos nessa. Para você estar ali avançar. Envolvido, trabalhando. Então, fico muito grato. Vou pedir para você falar um pouquinho aí para essa câmera aqui, para o pessoal, suas últimas palavras dessa nossa conversa. E é a última hoje, porque em breve a gente chama ele de novo aí para conversar sobre outras coisas. Obrigado. Eu li algo agora, que está aqui, né, que me marcou muito. E algo que são aqueles textos que a gente sempre lê, daqui a pouco aquilo bate no seu coração. O texto dizia que Jesus ele via a multidão e uma compaixão era gerada no coração dele. Jesus viu o cego, né, ele via a multidão. A gente tem ditados, né, que dizem que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas quando a gente começa a olhar muito para Jesus, perceber algumas particularidades dele, sei que hoje muitas coisas nós não estamos vendo. Outras nós estamos vendo e não estamos sentindo. Só que Jesus foi completamente diferente. Tudo aquilo que Jesus ele via, o coração dele, na maioria das vezes, se movia em compaixão. Então, meu desejo é que realmente nossos olhos estejam conectados com o nosso coração. E aquilo que o Senhor tem permitido a gente ver possa nos impulsionar a revelar o coração dele sobre a terra. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o coração de todo mundo que está com a gente aqui. Que a gente realmente seja movido por uma compaixão que moveu o coração de Jesus lá atrás. Bom demais a gente está aqui junto. Essa sensibilidade, sim, de enxergar e perceber que é você mesmo. Perceber. Deus está te chamando para você fazer alguma coisa ali. É isso aí. Muito legal. É isso aí. Obrigado. Bom demais. Bom demais estar contigo. Dando um beijo grande para a Soraya. Com certeza. E para a sua igreja maravilhosa, o pessoal da liderança, beijão para eles. Todo mundo. Aproveita aí, manda beijo grande aí para a Nova Vida da Penha. Amo vocês demais. Daqui a pouco nós estamos juntos novamente. E vamos sonhar mais 40 anos aí. Isso aí. Vamos em frente. Estou muito feliz por esse aniversário aí. Vamos nessa. Queridos, muito obrigado. Você que ficou com a gente aí até agora, conversando, participando, envolvido aqui nesse nosso podcast, nosso projeto, né? O nome já diz, é colocar mais vida na sua vida, inspirar você e te ajudar. Se você foi abençoado, te inspirou, você aprendeu alguma coisa, compartilha com alguém, tem certeza que alguém vai ficar grato de ouvir também o que você ouviu. Foi um prazer imenso passar esse tempinho com você. A gente se vê na semana que vem no próximo podcast, ou em outros momentos, seja na igreja, através de uma live, mas é uma honra e um prazer estar junto com você. Deus te abençoe e até a próxima.